Bom pessoal, então vamos lá para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai falar algumas dicas úteis sobre gráficos, tá? Principalmente na aula de hoje, tá? Alguns comandos, principais comandos que eu uso para fazer gráfico de barras de forma simples, tá? Então, para a aula de hoje nós vamos ver como melhorar o layout de um boxplot, e um segundo exemplo seria como plotar um gráfico de barras com o desvio padrão, tá? Que para muita gente é difícil fazer isso no R, e eu vou fazer de acordo com uma sequência de comandos que eu considero são comandos simples, tá? Que dá para você fazer e com a prática você pega e faz rapidamente. Então vamos lá. Primeiramente, para que a gente precisa mexer com o gráfico, né? Então, só lembrando, o gráfico é uma das coisas mais importantes que a gente faz na análise estatística, né? A gente faz o gráfico para ver a tendência dos nossos dados. Então ele é uma ferramenta importante, a análise gráfica é uma ferramenta importante. E no caso que eu vou falar aqui hoje para vocês é se há dados categóricos, né, seja no Y ou no X, a gente vai ter um gráfico de barras ou boxplot. Então o boxplot a gente já viu nas aulas anteriores, né, isso aqui é fácil fazer no R. E o gráfico de barras. Então hoje a gente vai aprender os primeiros passos para a gente fazer um gráfico de barras no R também, de forma simples, ok? Então, primeiro, por padrão, o R utiliza o boxplot, que é justamente esse gráficozinho mais simples. Então, um exemplo fácil aqui, né? Quem quiser pode fazer essa sequência numérica aqui no R, tá? Então, só digita essa sequência numérica com 12 números, tá? Começando com 2.3 e terminando com 8.3. Eu criei um objeto chamado X, né, que a partir desse comando, o que ele vai fazer? Vai ser uma variável categórica com o nome A e uma variável categórica B. Cada um vai pegar 6 dos 12 valores que estão aqui em cima. Então o A vai ter metade desses valores, os primeiros 6 números vai para a variável A, para o nível A da variável X, e os últimos 6 números vai para o nível B da variável X, tá ok? Bom, feito isso, usei esses dois comandos, eu dou aqui um comando, boxplot y_x, a gente vai ter esse boxplot aqui. O que tem de errado com esse boxplot? Né? Muitas vezes as letras são muito pequenas para o que a gente quer, as informações ficam muito opacas. Então a gente pode tentar melhorar um pouquinho o layout disso, colocar um nome no eixo Y, colocar um nome no eixo X e assim por diante. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer por meio de alguns parâmetros que são muito usados no R e que aqui eles vão facilitar muito a nossa vida. Tá? Então esses parâmetros vão mexer basicamente no tamanho do texto, tá? Que a gente vai ter, nos símbolos que a gente vai usar e também na rotação. Então vamos lá, primeiro comando, né? ylab. Lab em inglês é rótulo, então aqui seria mais ou menos o rótulo do Y. Igual e um valor entre aspas. Dentro das aspas eu vou colocar uma palavra que vai ser justamente a legenda, né? O rótulo do eixo Y. Para o X a mesma coisa, eu vou usar esse comando e dentro das aspas, entre aspas, eu vou colocar o nome que eu quero que seja o rótulo do eixo X. Esse comandozinho aqui, o sex, indica o tamanho dos pontos no gráfico. Por padrão o R utiliza o sex igual a 1, ou seja, 100%, mas eu posso aumentar, eu posso colocar, por exemplo, sex igual a 1.5, 1.2, 1.3, 2, sex igual a 3, que ele vai ficar bem grande as letras, né? Então isso ajuda bastante. Sex axis, então é a mesma coisa do comando de cima, apenas mexendo no tamanho da fonte dos eixos, tá? Então o tamanho dos caracteres dos eixos, por exemplo, sex axis eu posso fazer um e-mail, eu vou ter 50% a mais no valor da fonte, ou por exemplo posso fazer o comando sex.axis igual a 0,5, então eu vou ter 50% menos. Posso colocar qualquer valor aqui nesse intervalo, tá ok? Lembrando que por padrão ele já é 1, então a gente não precisa, se a gente quiser ele com valor, a gente não precisa digitar nada no R. Sexlab, a mesma coisa, né? Então o tamanho, o padrão, o comando sex, então ele vai me dar um comando de tamanho e lab. Então lab, como a gente já viu aqui em cima, é o rótulo, né? O label, são os rótulos. Então ele vai mexer na fonte dos rótulos, na fonte das legendas. Se eu quiser uma fonte bem grande, eu vou botar aqui um sexlab igual a 2, por exemplo, igual a 3, vai ficar bem grandão. E por fim, eu vou fazer a rotação em 90 graus daqueles valores.
Vocês viram que os valores que a gente tem são valores deitados, ó. E muitos editores de revistas acham que esse tipo de padrão aqui para o gráfico do R não é um padrão muito bacana. Eles preferem que a gente faça a rotação desses números aqui, deixar eles na posição vertical. Tá? Então a gente vai tentar fazer isso aqui agora. Tudo bem? Então vamos usar aqui a mesma sequência numérica que eu usei no primeiro slide. Né? Nós temos aqui o comando básico, simplesmente fazer o boxplot de x com y. Agora fazer um outro comando, né, usando esses parâmetros que eu falei para vocês. Ó. Então eu posso, ao invés de fazer esse comandozinho aqui, eu posso botar uma vírgula após isso aqui e estender. Ó. Eu quero um sex igual a 2, um ylib, um rótulo do eixo y. Né? Aqui eu coloquei o nome eixo y, pode ser qualquer valor que vocês quiserem, qualquer nome. O rótulo do eixo x aqui embaixo, a mesma coisa, você coloca, você escolhe o nome que você quer. E a rotação, a gente vai fazer uma rotação desses valores aqui. Ó. Feito isso, eu dou Enter lá no R. Olha como é que fica o gráfico. Olha, os números vão ficar um pouquinho maiores, tá? Em relação ao original. Os números já estão, né, já foram feitos a rotação e o tamanho, agora dobrou o tamanho. Eu agora tenho um eixo Y e vou ter um eixo X que eu coloquei no comando. Tudo bem? Então vocês observem que o boxplot já ficou um pouquinho melhor incrementado. Tá? Então tenta fazer isso aí com os dados que você tem, você vai ver que o boxplot vai ficar melhor apresentado, né? O layout melhorado. Bom, e para o gráfico de barras, o que eu posso fazer? Um gráfico de barras no R, ele naturalmente é um pouco difícil. Então a gente vai fazer utilizando aqui 4 etapas, tá bom? São elas. A gente vai primeiro criar um objeto chamado barra, ou o nome que você quiser, usando o comando que no jargão do R a gente fala tapply. Segunda etapa, vamos plotar esse gráfico de barras nesse objeto com o comando barplot. Terceira etapa, nós vamos criar um objeto que vai ter a ver com os nossos desvios, desvio padrão. Então eu criei aqui o nome desvio, mas você pode usar qualquer nome que te facilite, usando também o comando tapply. E por fim a gente vai plotar esses desvios, né, com o comando arrows. Arrows em inglês é flecha, então é as setinhas que ficam em cima das barras, tá bom? Vamos ver como é que fica? Então vamos lá. Aquela mesma sequência do início da aula, nós vamos executar então as etapas 1, 2 e 3 agora. Etapa 1, vamos criar um objeto barra com o comando tapply. Então vai ficar assim, ó, barra tapply y vírgula x. Então eu quero usar esse intervalo de dados dividido nesses dois grupos. E o que eu quero? Eu quero que o R crie para mim duas barras com as médias, né? Em inglês, média é min. Então aqui ele vai me dar duas barrinhas com as médias desses dois grupos do intervalo de y aqui. Perfeito? Feito isso, eu vou fazer um plot, um objeto, usando o comando barplot, né, do meu objeto barra. Então eu vou fazer o barplot de barra. Da mesma forma que eu fiz boxplot lá atrás, agora eu vou fazer barplot. Pronto, criou, né, o gráfico de barras. São as duas barras, esses valores aqui são justamente as médias do grupo A e do grupo B. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Vou fazer a etapa 3, que é criar um objeto que me diga ou me indique os desvios, o desvio padrão para esses valores. Então eu vou criar um objeto chamado desvio igual a tapply, a mesma sequência que eu quero, ou seja, eu quero a sequência numérica de y dividida nos grupos que está em x. E agora, ao invés de min, eu vou escrever SD. SD em inglês é Standard Deviation, que no português é desvio padrão. Tá? Feito isso, eu agora preciso colocar esse objeto no gráfico que está plotado. Então vamos lá de novo. Só lembrando, tá, que como eu plotei aqui, fiz um barplot barra, ele vai me dar um plot de barras. Só que o intervalo que o R me deu aqui foi um intervalo muito curto, né? Ele começa em 0 e vai até 7, vai muito próximo do limite aqui da barra. Então eu posso usar esse outro comando aqui, ó, barplot barra, dou uma vírgula e coloco esse comando aqui, ó, ylim, que significa limite de y.
E esse limite eu posso estabelecer, ele sendo de 0 a 10, de 0 a 100, de 0 a 20, eu posso estabelecer. Como aqui ele está de 0 a 7 e está muito próximo da segunda barra, eu vou colocar ele de 0 a 10. Tá? Então eu faço isso, ó, ylim igual a C de concatenar, a gente já viu isso nas aulas anteriores, e abro parênteses e coloco 0,10. Então ele vai de 0 a 10. Observem quando eu dou um Enter lá no R, então o meu gráfico aqui agora ele ficou, né, com o intervalo do Y de 0 a 10, melhorou um pouquinho o layout aqui, porque agora vai caber as barrinhas de desvio que eu preciso aqui. Tudo bem? Então agora a gente vai para a última etapa, a quarta etapa. Então, lembrando, eu vou fazer, né, o gráfico já está pronto, já está plotado com esse último comando que eu dei. Feito isso, eu vou fazer o próximo comando, que é as flechas. Eu vou colocar as flechas em cima do gráfico. As flechas eu vou fazer o comando arrows, abro parênteses, plot, que é o meu objeto, vírgula, barra, que é aquele meu segundo objeto, que são as barras que eu fiz lá no tApply, menos o meu terceiro objeto, que é o desvio. Repito a operação, plot barra mais desvio, então eu tenho desvio para baixo e desvio para cima. E esses últimos comandos aqui, ó, esses últimos códigos ou parâmetros, eu vou explicar eles agora. Feito isso, dou Enter. Pronto, eu coloquei no meu gráfico de barras as flechinhas, ou seja, os indicadores dos meus desvios padrão, os meus dois desvios padrão. Tá? O que significa length igual a 0,1? Length igual a 0,1 é essa largura, tá, do indicador aqui do desvio. Tá? Se eu botar 0,2, ele vai ficar o dobro aqui, vai ficar mais largo. Então, geralmente a gente coloca 0,1. Tá? O ângulo 90, ou seja, as barrinhas vão ficar no ângulo de 90 graus em relação à barra. Então, isso aqui é importante também. E por fim, o code é um código igual a 3. Esse código ele vai indicar que eu quero que tanto a parte de cima do meu desvio padrão como de baixo tenham esses tracinhos. Se eu colocar código igual a 1, vai aparecer só esse tracinho de cima, código igual a 2, só o tracinho de baixo. Então código igual a 3, vai aparecer os dois simultaneamente. São algumas besteirinhas que o R tem, mas que teoricamente, depois que a gente pega a prática, né, você vê que é muito simples, muito fácil de fazer. Bom, gente, está aí a aula de hoje, tá? A gente como fazer um gráfico de barras incrementadinho e também como fazer, né, para a gente incrementar o nosso boxplot. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Até a próxima. Tchau, tchau.